Oi, pessoal. Eu sou a Emily Stahl. Eu sou a Milena Rodrigues e estamos começando mais um InovaCast. Onde mesmo que te digam que sempre foi assim, acredite, pode ser melhor. Tudo bem, Milena? Tudo bem, Emily. Saudades de vocês já. Pois é, semana passada não estava aí, né? Mas o Anderson aproveitou esse lugar aqui. Fiquei sabendo pra eles, né, fazer mais vezes. Sim. Foi muito legal a nossa conversa. Tá. E aí? Quem a gente vai conversar hoje? Tô sabendo que é uma startup que vem hoje conversar. Essa startup é muito legal, chamada TrueWork. Então, no bate-papo de hoje, a gente trouxe o Rogério e o Otto. Eu vou apresentar o Rogério e você já sai apresentando o Otto. Então, o Rogério, ele é especialista em telemática e redes de multisserviço pela UFP, engenheiro eletricista pela UFPR, atua como CEO da TrueWork desde junho de 2020, sendo responsável por estratégia, criação de cultura empresarial, recursos humanos, admissão, rescisão, cumprimento de regulamentos de segurança, vendas e regulações públicas. Experiência com mais de 38 anos no segmento de telecomunicações e tecnologia da informação. Os currículos aqui sempre são grandes. Então vamos para a apresentação do Otto. O Otto ele é Head de Novos Negócios e Inovação, formado em Administração de Empresas, trabalhou com comunicação e marketing por 20 anos, foi diretor comercial do grupo WPM, um dos principais grupos de mídia de Curitiba, conquistou 2 prêmios Colunistas Paraná, que é o principal prêmio de publicidade paranaense, e foi sócio fundador da startup Everywhere Spin-off da TrueWork. Então, sejam muito bem-vindos, Rogério e Otto, ao nosso InovaCast. Boa tarde, pessoal. Bom, Um prazer boa tarde. e uma alegria enorme poder estar conversando com vocês. É todo nosso, a gente já quer agradecer pela participação de vocês e vamos começar o nosso bate-papo, né? Então, Perdão, eu estou multado. Ah, não. Boa tarde. É um prazer estar nesse podcast com vocês. Então, para nós começarmos aqui a nossa conversa, a gente quer saber um pouco da história da TrueWork. Então, o que motivou a TrueWork? Boa tarde. Estão me ouvindo? Eu parei de ouvir vocês, mas vamos tentar. A TrueWork, nós nos definimos como uma startup de cabelos brancos, os que ainda têm cabelos brancos. O que eu quero dizer com isso? Ao contrário das startups tradicionais que surgem nos bancos da universidade, a TrueWork nasceu quando os fundadores já tinham décadas de experiência em PDI e empresas internacionais, inclusive com vivência no exterior, Alemanha, Estados Unidos. Eu fui contemporâneo deles na época, nós fomos trabalhamos décadas na Siemens e mais tarde em outras empresas. Como é que surgiu a TrueWork? A TrueWork foi fundada dia 20 de agosto de 2014, nós faremos agora 11 anos. Nós já somos classificados como Scale-Up, porque temos 60 folhas, a gente já tem um belo de um corpo, uma mescla muito interessante de profissionais experientes e jovens talentosos. Ele foi fundado por 2 irmãos gêmeos, Adriano e Silvio Fávaro. Mais tarde se juntou a eles o Edson Cordeiro. Todos nós trabalhamos juntos na Siemens. Mais tarde eles montaram uma operação de uma empresa gaúcha aqui no Paraná, chamada Datacom, que foi de 0 a 100 funcionários em 2 anos. Mas sempre tinham o bichinho da inovação. Aí eles decidiram que, enquanto 2 deles ficavam trabalhando na Datacom, um deles, o Adriano, saiu para inovar. Tinha uma ideia na cabeça e foram
que mais, com a ideia que eles trouxeram inicialmente, criou uma spin-off da Everywhere. Foi assim que surgiu. Entendi. Bacana ver toda essa construção, né? Já é, como você falou, já tem cada um branco aí, né? Desde 2014. Então, e Rogério, como você define a missão, né, da empresa, principalmente no cenário atual do mercado? Se imaginarmos que o mercado hoje, com a introdução da indústria 4.0, com as Inditex revolucionando o método de produção, o método de fabricação, os processos, nós, com a introdução também da IA, que hoje a IA é algo que está em todo lugar, nós acreditamos que sempre haverá espaço para uma empresa, Truework, cuja missão é ser maker. Nós nos definimos como pessoas que gostamos de desafios complexos e queremos participar do sucesso dos nossos clientes através de soluções inovadoras. Então, quanto mais complexo for a solução, mais o meio em que está, mais precisarão de pessoas mais competentes, com mais qualificação, para produzir resultados satisfatórios. Não, perdão, Rogério. Ô, Otto, agora, queria fazer uma pergunta para você também, Otto. Qual foi o maior desafio no início da jornada da Tuor? E como que vocês superaram ele? Acho que o principal desafio, que na verdade é para qualquer empresa no seu início, sendo startup ou não, é você conseguir clientes. Isso eu acho que é o primeiro ponto, né? Ter clientes. O segundo, e isso também eu acho que faz parte de qualquer empresa, de qualquer porte, que é consolidar reputação. Que no nosso caso era pela qualidade, alta qualidade do que é desenvolvido, porque quando a gente fala do mercado de tecnologia, e como bem falou o Rogério, nossa missão é ser maker e ser o principal parceiro quando surgirem desafios tecnológicos complexos para os nossos clientes. Então, ao demonstrar essa qualidade, você consegue ter uma retenção desse cliente com mais tempo. E eu acho que o outro desafio, eu acho que, de novo, é um desafio comum a qualquer empresa, é ter solidez financeira. Aqui tem um ponto de destaque para a Truework, ao contrário do que é comum no meio de startups, que é você participar de editais, ou editais não, mas passar de rodadas por investimento, investimento anjo e assim por diante. A Truework tem uma característica diferente, ela nunca passou por rodadas de investimento, ela sempre cresceu continuamente através de capital próprio, e esse capital próprio foi oriundo de clientes e caixa própria. Isso é um enorme diferencial quando a gente fala dentro do ecossistema de startups. Levando em consideração que a startup, por definição, ela é uma empresa que ela vive num... só queria complementar que a startup, por definição, ela é uma empresa que ela vive num momento de grande incerteza. Ela não tem a garantia de que sua ideia, sua proposta de valor terá sucesso. Então, esse já é uma coisa muito interessante. Acho que o meu microfone está muito ruim, eu vou pedir para o Otto continuar. Realmente está cortando um pouquinho, mas acho que deve ser a câmera. Então eu vou pedir para o Otto continuar e eu vou ficar acompanhando. Deixa eu Ok. mutá-lo, tá? Vamos lá. Tô aqui à disposição. Uhum. Um pouquinho das soluções, né, da empresa. Queria que você falasse para a gente como que vocês enxergam esse impacto dessas soluções, né, que são oferecidas no dia a dia das empresas. Então, eu acho que há uma questão muito importante que eu vou puxar antes até de responder isso, que é sobre inovação. A gente entende que um diferencial da Truework é ser inovador, mas o impacto principal que a gente pode gerar no dia a dia das empresas é resultado. Eu costumo dizer
Isso tem alguns outros autores que usam a frase de maneira diferente, que inovação que não tem resultado, ela não é inovação. Talvez ela seja uma invencionice, mas ela não é inovar. Inovar tem como premissa que seja algo que gere resultado, né? E eu acho que esse é o principal impacto que a gente espera com qualquer solução nossa, seja da nossa área de professional services, de desenvolvimento de sistemas, softwares, automação de testes, etc., que é uma área extensa nossa, seja das soluções proprietárias. O que a gente quer é que, no fim do dia, o nosso parceiro tenha melhoria, resultados melhores. Lógico, qual o resultado melhor? Dependendo do que é o objeto fim, se a gente for falar aqui, por exemplo, de saúde, pode ser que seja diminuir o tempo de internação, melhorar os dados clínicos recebidos, enfim. É, pode ser variado, né? Se a gente for falar de resultado para uma empresa na área de SST, é reduzir o tempo de atendimento a um chamado de emergência, melhorar o nível de qualidade dos testes automatizados de um software feito pelo Truework. Mas no fim do dia, eu acho que o principal impacto é você trazer melhoria continuamente para os parceiros e para os clientes. Deixa eu tentar de novo. Melhorou? Melhorou, melhorou. Ah, perfeito. É muito importante da Truework, nós temos uma área de negócio chamada de Professional Services, onde nós fazemos desenvolvimento de software para empresas multinacionais e do exterior. E nós, o que nos diferencia é um time altamente competente, que nós queremos fazer parte da solução. Não queremos ser simplesmente body shop, vender mão de obra para a empresa usar como quiser. Nós queremos participar da discussão, do projeto, da arquitetura, queremos discutir com o nosso cliente qual a melhor linguagem, ou seja, a proposta é entregar um trabalho de alta qualidade, mas nós desenvolvemos a fundo nela, nós queremos ser coautores. Nós temos algumas soluções que é bem interessante. Nós temos uma solução que nós chamamos de RTLS, Real Time Location System, onde nós usamos um crachá inteligente, Bluetooth, com 3 anos de bateria. Eu acho que mostrei para vocês quando estavam aqui, né? A gente se comunica com um gateway, que tem um alcance de 50 metros. Com isso, eu tenho o controle das pessoas o tempo todo em real time. Eu mando a localização da pessoa a cada 1 segundo. Onde isso pode ser importante? Na gestão de pacientes, por exemplo. Um dos sócios aqui da Truework, o Silvio, foi fazer uma cirurgia e demorou 5 horas porque ninguém conseguia localizar o Silvio e estava na frente do consultório do médico. Isso seria eliminado. A gente vê essas notícias de sequestro de bebês em maternidades. Com o crachá, a gente pode fazer cerca digital e controlar a presença de todo mundo em tempo real. Podemos criar cercas digitais. Se você é visitante, só vai no primeiro andar, se for no segundo, já avisa a portaria. Se você não tem nenhum parente que conseguiu entrar, já avisa a portaria. Então, a gente pode ajudar com o controle de pessoas e de ativos. Na pandemia, a gente viu muito quando tinha Covid, essa marca, alguém teve com Covid, tem que isolar onde ela andou. Nós temos também um tagzinho menor, que a gente faz o mesmo controle. Materiais médicos de alto valor, a gente pode controlar onde eles estão, pode controlar, estão aferidos com qualidade. Acho que interrompeu de novo o microfone do Rogério. Tá intercortando. Vocês estão me ouvindo? Que... Viu, Rogério? Tá picotando de novo. Deixa eu complementar aqui. Como o Rogério comentou, quando a gente fala de sistemas de Real-Time Location System, que é você ter, através dos crachás, tags e outros tipos de dispositivo que permitam esse acompanhamento. Então, por exemplo, como ele comentou, né, você pega desfibriladores ou outros equipamentos que são móveis, mas têm um alto valor agregado.
É uma maneira de você ter o rastreamento disso full time, quer dizer, a hora que ele saiu daquela sala, em que outra sala ele entrou, quando ele voltou. Então, esse é o tipo de coisa que no dia a dia de um hospital, do setor de saúde, você conseguir poder controlar de maneira mais eficiente entrada de pessoas, localização de equipamentos, insumos, traz agilidade de gestão, economia de tempo, pessoal e etc. Uma outra ferramenta que nós possuímos, essa foi desenvolvida para um edital da FINEP no período da pandemia, que nós chamamos de TW Health, ela é um sistema de monitoramento de sinais vitais através de uma Smart Band. Na pandemia, a solução foi aplicada justamente para entender a variação de sinais vitais e detectar as variações que poderiam indicar que esse paciente estava com Covid. Nós, durante a fase de desenvolvimento piloto, tivemos um dos sócios, o Silvio, que estava usando. O Silvio não propositalmente está sendo exemplo aqui, tá, dos dois casos aí que o Rogério citou e do que eu vou citar, mas ele estava usando, houve uma alteração de sinais vitais, temperatura, oxigenação e etc. E aí, quando isso deu alteração, ele foi para fazer o exame e ele estava com Covid. Mas tem uma aplicação prática que nós temos conversado aqui com alguns hospitais, especialmente uma médica lá do Pará, que é a aplicação, por exemplo, desse sistema para enfermarias. Ela comentava que quando você tem um monitoramento de sinais vitais o tempo todo, você precisa ir para o TI, certo? Numa enfermaria, isso não tem como. E aí você tem que ter aquela rotina de rondas, né, das enfermeiras para fazer a aferição de temperatura, oxigenação e etc. Com esse sistema nosso, você passa a ter, através desse esbatimento, que vai, o paciente, quando entra lá, coloca, você passa a ter um monitoramento 24 horas dos principais sinais vitais desse paciente. Qual o objetivo disso? É você garantir que, primeiro, o teu corpo técnico tenha acesso a esses dados o tempo todo, que se houver alguma alteração entre, por exemplo, as rondas que as enfermeiras fazem, você já, o médico pode saber antes daquilo se tornar algo pior. Então, é você proporcionar mais controle para o time técnico do hospital e, ao mesmo tempo, mais conforto para o paciente de um monitoramento que talvez ele só fosse ter uma UTI, agora com um sistema muito simples, muito prático, ele pode ter estando numa enfermaria, por exemplo. Continuando nessa linha aí do serviço de saúde, né, os que vocês trabalharam já, o que a Flor que identificou ou identifica como os principais desafios voltados aí para o serviço de saúde? Então, essa é uma pergunta bem interessante, porque se a gente for pesquisar um pouco sobre os desafios de saúde no Brasil, a gente poderia falar aqui de sustentabilidade financeira do sistema de saúde, prevenção e controle de doenças, envelhecimento da população, mas quando a gente olha pelo viés tecnológico, que é a nossa atuação, eu acho que a saúde tem dois desafios interessantes. Primeiro é a questão de telemedicina e telesaúde, né? Ah, porque havia uma expectativa. Vocês estão me ouvindo bem? Tá. Havia uma expectativa muito grande do impacto das redes 5G, principalmente para a saúde, né? Que no Brasil não está no compasso que a gente gostaria, mas a telemedicina ou a telesaúde, elas ajudam muito, né, para que o médico consiga ser mais ágil, para o paciente que não precise se deslocar, às vezes até uma clínica, um hospital, então melhora a qualidade para os dois. Eu acho que esse é um desafio importante e que tende a ser, à medida ainda, quanto mais expansão houver de rede 5G, eu entendo que os serviços remotos de saúde vão crescer muito. Na área de psicologia, e eu falo porque tenho amigos psicólogos e uma irmã que é psicóloga aqui da Prefeitura de Curitiba, e que já atendem muitos pacientes através de teleatendimento, né, com a mesma qualidade que o atendimento presencial. E, sim, a aplicação de IA, como bem falou o Rogério, da inteligência artificial e de machine learning. Porque ela pode ajudar em uma série de ações, como
por exemplo, num pré-atendimento, num pré-cadastramento, em algumas anamneses que o médico tem que fazer, que pode auxiliá-lo também, em automação de processos. Aí eu acho que eu vou dar um exemplo simples de machine learning, de IoT, de tecnologia aplicada. Recentemente, um hospital aqui do Sul usou equipamentos de IoT para colocar nos monitores de sinais vitais, etc., de pacientes cardíacos. E porque os equipamentos são modernos, etc., mas não se comunicam com a internet, não pegam esses dados e geram um dado online. Por que eles fizeram isso? Porque eles tinham o apoio do Instituto Coração de São Paulo, que tinha um certo tempo, porque eles tinham que pegar os dados da máquina, transformar esse exame, mandar para lá, para eles olharem, etc. E com essa simples ação de conexão de tecnologia, eles passaram a poder ter mentorias e conversas com esse hospital em São Paulo, com esse instituto em São Paulo, com eles tendo acesso em tempo real aos dados de monitoramento desse paciente. E isso reduziu o tempo de internação, porque conseguiram ter diagnósticos mais precisos, absurdamente. E quando a gente reduz o tempo de internamento de um paciente, a gente está levando mais qualidade de vida para esse paciente, né? E também para o hospital, que você libera leito, você tem uma agilidade de gestão e uma série de melhorias. Então, eu entendo que a parte de machine learning, IA e a telemedicina são desafios e um campo muito promissor para o setor de saúde. Otto, não sei se está me ouvindo, mas aproveite e fale um pouquinho do Ô, espaço Rogério, de levar a medicina preventiva para o paciente depois que ele volta. perfeito, perfeito, bem lembrado, Rogério. Até só para completar, nós temos um grande SPA aqui da região metropolitana de Curitiba, que nos procurou para fazer o desenvolvimento, por exemplo, de um aplicativo, porque qual é o maior dilema desse SPA, que é um SPA controlado por médicos, etc. As pessoas vão para lá, seja para emagrecimento, seja para estresse, etc. Tem uma melhora considerável no período que estão lá, mas o que acontece quando o paciente volta para a realidade dele? Perde tudo que conseguiu lá. E como o objetivo deles é um acompanhamento contínuo, então é o desenvolvimento de um aplicativo e também do uso da tecnologia do TW Health para que eles possam continuar esse acompanhamento desse paciente, mesmo ele não estando lá. Seja monitorando sinais vitais, seja através desse aplicativo, podendo ajudar esse paciente a continuar se mantendo no programa e naquilo que ele conquistou. Acho que esse é um exemplo. E aí a gente está falando de telemedicina, porque há um pouco disso, está falando de machine learning, está falando de internet das coisas, está falando de inteligência artificial, né, que são os exemplos que a gente entende como os espaços desafiadores, mas promissores da saúde no Brasil. Ok. E se tiver alguma Unimed, uma Coerman, por gentileza, mandem ali no chat. A gente adora mandar um abraço no final e também saber quem está aqui com a gente. Para sempre estar aqui com vocês, sempre a gente lembrar, mandar mensagem, mandar para a Outro Rogério, então, a transformação digital, ela tem impactado fortemente na área da saúde. Então, como que a Network contribui para essa evolução? Vai lá, Rogério, vamos tentar de novo. Não, meu fone está ruim. Eu acho que o ponto principal é você utilizar sempre o que há de mais recente e mais moderno na questão de tecnologias, né? A Truework, até por esse time, como o Rogério falou, robusto e eclético, então nós temos, por exemplo, 90% dos colaboradores da Truework são técnicos, né? 50% são engenheiros eletricistas e outros 40% ou são engenheiros de computação, ou são analistas de sistemas. E nós temos doutores, mestres, pós-graduados, além de ter um papel formacional. Nós já tivemos 20 colaboradores que o primeiro emprego foi na Truework. E por que eu coloco isso? Porque isso faz com que a gente tenha um time que está constantemente se renovando no que existe
de mais moderno ou novo quando a gente fala de tecnologia. Lógico, hoje, quando a gente falar de coisa moderna em tecnologia, é falar de inteligência artificial, né? Mas estar antenado, né, estar atualizado, também nos permite, inclusive, desmistificar o que é IA. Hoje a gente faz muita reunião em que os clientes já chegam falando para a gente, não, porque eu preciso de uma IA para isso, uma IA para aquilo, e quando a gente vai entender efetivamente a necessidade, a IA talvez nem seja o que mais se aplica, existem outras tecnologias que vão ser mais adequadas. Então, eu acho que esse é o ponto. Isso, como, por exemplo, para a área de estruturação de banco de dados, etc., você falar aqui de containers, que já foi uma tendência, Kubernetes, que já foi outra tendência, e que são ainda muito atuais, hoje realmente a gente vem focando a questão da IA, seja para aplicativo, seja para essa questão da IA generativa mesmo. Nós desenvolvemos um sistema interno para resolver primeiro uma dor interna, e que já está sendo vislumbrado para outros clientes que a gente atende, que foi uma IA regenerativa para resolver questões de dúvidas do dia a dia do RH, dos nossos próprios colaboradores. Então, ao invés de eles ficarem falando com o RH, etc., eles entram lá na IA e perguntam, olha, quando é que eu posso tirar férias esse mês? Ou qual é a política da empresa para bolsa de horas, né? Ou quando é que eu tenho um feriado que eu posso, sabe? Então, coisas simples do dia a dia que o MEA está resolvendo para o nosso RH, e quando a gente mostrou esse conceito e esse tipo de trabalho para alguns clientes, nós já temos aí conversas com outras empresas. Um exemplo é a Velsys, que a gente começou a falar recentemente, que é para poder ter essa mesma coisa para o suporte técnico, não para o cliente final, mas para o operador dele que faz suporte, se está com alguma dúvida em campo, poder falar com a IA ali e já ter essa resposta do que ele pode fazer. Só complementando, esse programa da Velsys, que vai ajudar o pessoal de instalação, de suporte técnico, será utilizado através de um aplicativo. Porque além da IA, algo que todas as indústrias hoje estão demandando é um aplicativo. Todo mundo quer ter um aplicativo para chamar de seu. Sim. Vamos lá. Eu vou falar de dois aqui que eu acho que são bem importantes e deixar para o Rogério falar acho que do principal nosso, que é Frucal, mas eu vou começar com outros dois que estão ligados a questões de saúde e segurança do trabalho, que eu acho que tem aí uma sinergia muito grande com a questão de saúde, num termo geral, né? A gente melhorar a saúde e segurança no trabalho é para evitar que ele vire um paciente de um hospital, né? Mas nós tivemos um caso interessante em fevereiro do ano passado. Há uma siderúrgica de Minas Gerais, chamada Peran, que usa o nosso sistema de monitoramento de emergências para colaboradores que trabalham em áreas remotas ou de alta periculosidade. E esse colaborador passou mal, e com o nosso sistema, o aviso de que o colaborador passou mal, ele é imediato e dá a exata localização. O bombeiro civil conseguiu chegar em 6 minutos onde ele estava, e ele já estava desfalecido. Então, essa velocidade que o sistema proporcionou e precisão significou que esse colaborador não entrou em óbito, que ele sobreviveu. Então, isso para nós é muito significativo, porque a gente pode falar de uma série de coisas que você calcula e tangibiliza, né? Ah, ganhei em produção ou ganhei em economia aqui, mas o valor de uma vida é incalculável. E quando a gente vê que um sistema nosso salvou uma vida, é algo que tem que ficar bem marcado. E aqui na Mondelez, em Curitiba, eles também usam o mesmo sistema, e teve um feedback muito importante para a gente, que foi a redução do tempo de atendimento a um chamado de emergência. A queda de atendimento num chamado de emergência foi de 20 minutos para 6 minutos. E eu sei que tem vários profissionais da saúde aqui e outras pessoas, então 15 minutos, né, 14 minutos no caso, de agilidade de atendimento faz muita diferença quando a gente fala de prestar socorro, né? Eu acho que esses são dois exemplos muito práticos. Rogério, se você puder falar aí do grande case que a gente tem, que é Também. Furukawa.
Na nossa área de negócios de professional service, de desenvolvimento de software, nosso maior cliente é a Furukawa, inclusive recentemente mudou de nome. Nós começamos em 2017 com um curso de redes de computadores. Mais tarde, fomos contratados para resolver problema dos produtos deles, embora não participássemos do desenvolvimento. Então, sugerimos a eles para automatizarem os testes. Cada equipamento deles, para liberar para um cliente novo, levava uma semana. E aí nós desenvolvemos o conceito de automatizar esses testes, usar um robô inteligente, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Essa liberação de software, de firmware, caiu de uma semana para um dia. E aí, então, nós fomos galgando e com outras atividades sempre mais inovadoras, e hoje nós estamos em todas as áreas de desenvolvimento da Furukawa. A gente tem funcionários nossos trabalhando lado a lado com o time da Furukawa em todos os setores de desenvolvimento de produtos. Então, é nosso maior sucesso, ou seja, começamos pequeno, sempre, crescemos, e somos um parceiro de alta confiabilidade para o cliente. A gente entrega um produto de boa qualidade e eles nos mantêm por perto. Isso mexe muito mesmo, porque a gente sempre tende a pensar nesses resultados, né? Sim, sim, Função disso, mas realmente o quanto que quais resultados a gente não consegue mensurar, colocar no papel da facilidade, da agilidade, principalmente desse sentido aí que você comentou, que é o valor do livro. Foi essencial lá no primeiro case né, que você comentou, sim. conseguir salvar a vida dele. O outro até agilizou, né? Mas o que realmente foi determinante para que ele estivesse para contar a história para vocês e desse o feedback. É. Eu tenho um. Qual foi o feedback mais gratificante, mas vocês já responderam, eu acredito Ah, que sim. Sim, sim, sim. Não tenha dúvidas. E até você veja, tem um feedback também interessante da não utilização do sistema. Né? Nessa mesma fábrica, o pessoal da equipe terceirizada de limpeza não usava o sistema porque não vai em área de alta periculosidade ou distante, certo? E nos informaram que teve uma funcionária da limpeza que, num determinado setor dessa fábrica, prendeu o pé numa canaleta dessas de passagem de água, etc. O pé prendeu ali. Não aconteceu nada, só ficou preso. Mas foram mais de 2 horas até que alguém passasse por lá e a encontrasse com o pé preso para tirá-la de lá, para ajudá-la a sair. Então, aqui foi interessante que foi o exemplo de não usar tecnologia, né? O que, por sorte, só foi um pé preso. Mas poderia ter sido algo mais sério. Ela podia ter torcido esse pé, podia ter sofrido uma queda e estaria lá esperando até então para alguém resgatá-la. Né? Então, Otto, eu vou fazer uso da sua por melhor favor. qualidade de áudio para comentar para eles do caso da Itambé, Ah, sim. Do caso rapaz do triste, tanque. por sinal. Isso. É, no rap- é. Nós tivemos um caso recente dessa empresa de cimentos que relatou para nós é, exatamente isso. Um colaborador foi para a área de ETA, né, de Estação de Tratamento de Efluentes, e escorregou e caiu dentro do tanque, dentro dessa barragem. E ele, infelizmente, veio a falecer, mas só foram descobrir, porque isso foi numa sexta-feira, só foram descobrir 2, 3 dias depois porque ele não retornou, a família não, e aí encontraram a pessoa lá. Então, de novo, eu poderia citar aqui dados do Ministério Público do Trabalho que fala do volume de perda financeira com acidentes de trabalho que no Brasil chega a uma ordem de mais de 3 bilhões.
né? Esse é um dado do Ministério do Trabalho. E quando vai para o Ministério do Trabalho é porque a coisa já ficou feia, né? Já não é aquele acidente mais casual. Pois é, 13 bilhões é um montante enorme, mas, de novo, quanto para aquela esposa, para a filha, quanto vale essa vida, né? Eu tenho certeza que eles estariam muito mais que 13 bilhões para. E isso é que, como você me falou, acho que o case mais importante, o feedback mais importante, não tem. É legal quando a gente vê que trouxe economia financeira, que trouxe melhora produtiva, tudo isso é muito bacana. Mas quando a gente escuta que um sistema pode ajudar a melhorar a qualidade de vida e salvar vidas, isso não tem preço. Muito bom, Rogério. Agora a gente está caminhando no nosso finalzinho da nossa conversa já. Passa rápido o tempo. Então, existem novos serviços ou soluções sendo desenvolvidas? Algumas novidades que vocês possam compartilhar com a gente? Tenta lá, Rogério. Tenta ler de novo. Não, tá bom, ok. Sim, nós estamos trabalhando numa solução. Otto, não tem jeito. Eu ouço o retorno muito ruim. Será que você não Segue está lá. com o Worklift. microfone. Você não É está o com o Bluetooth que microfone não funcionou bem com duas ligado? plataformas. Acho que talvez com o VDO lá. Você não está com o microfone ligado no VDO também? Não, acabei de Não? checar. Então, vamos lá. A gente está trabalhando uma outra solução que é para a questão de segurança, que nós chamamos de TW Forklift, mas que, na verdade, é uma solução de segurança para não só empilhadeiras, mas equipamentos de maior tamanho, né, como retroescavadeiras, ou na área florestal, que a gente tem skidders, harvester, forwarder, que é o nome desses equipamentos, que no Brasil tem um volume de acidentes muito grande, principalmente empilhadeiras, na hora de transitar, porque são equipamentos em que a visão periférica do condutor praticamente não existe. Então, há muitos casos de colisão e atropelamentos. E a gente está desenvolvendo uma ferramenta para que o condutor e também os transeuntes, as pessoas, os colaboradores que estão transitando por ali, tenham a possibilidade de saber da posição de cada um. Então, no caso do condutor, ele passa a ter um painel na frente dele, aonde ele vai ter lá como um semáforozinho, vermelho, amarelo e verde, que dependendo da posição, da distância em que está ou um colaborador ou uma outra máquina, vai acender essa luz e dizer quantas pessoas ou outras máquinas estão naquela posição, para que ele possa parar. Um cuidado que a gente tem é que o sistema não vai interromper, não vai frear a máquina automaticamente, porque frear uma máquina pesada ou carregada automaticamente pode causar outro acidente, né? Então, isso é para alertar, e não é só um alerta sonoro, é o visual, porque muitos desses colaboradores trabalham com proteção auricular, né? E também a instalação, a possibilidade de instalação de semáforos, vamos dizer assim, nos principais pontos de congestionamento de fluxo, para que quem está transitando também possa ver um sinal visual de que, opa, e até sonoro, está vindo uma máquina, e com isso a gente evite acidentes. Há um número interessante: todo ano no Brasil são comercializadas 20 mil empilhadeiras. Lógico, algumas delas são para reposição e atualização da frota, mas isso dá uma dimensão, só considerando empilhadeiras, fora outras máquinas pesadas, né, do volume de trânsito que elas geram, né? E essa é a novidade aí, está numa fase que a gente chama de TRL, que é o nível de desenvolvimento do produto, que é TRL4, que é uma fase intermediária, que já passou por teste de laboratório, iniciou teste de campo, mas em breve a gente espera estar com isso pronto e disponível para o mercado. Isso. E também estamos desenvolvendo a competência em IA. Nós pretendemos auxiliar as empresas que querem trabalhar com IA, auxiliar a usar a melhor ferramenta de maneira mais apropriada. Queremos fazer consultoria e mais tarde fazer uma consultoria. Então, a Truework vai mergulhar fortemente em competência em IA. Isso. Como bem o Rogério falou, como bem o Rogério falou, não é ser mais uma empresa que desenvolve soluções em IA. Como eu falei, a gente já fez uma que foi interna e já tem clientes querendo a solução que a gente desenvolveu, mas principalmente ser um braço de apoio para as empresas em como utilizar a IA, né? Aonde eu aplico e a melhor forma de aplicar e qual é a solução adequada. Esse é um trabalho que a gente já desenvolvia para algumas empresas em outras áreas, né? De analisar qual é a melhor tecnologia para ser
utilizada para uma determinada dor e que a gente vai começar a tratar também agora para o mercado em relação ao IA. Que eu acho que esse é um ponto muito importante antes de você simplesmente decidir, vou usar IA aqui. Qual é a melhor tecnologia de IA para isso? Se adequa mesmo? Não se adequa? E acho que esse é um passo importante. E isso sim é economia, para a empresa é economia, não gastar dinheiro no lugar errado. Oi? Pessoal? Ah, Eu estou te ouvindo, mas Arthur. vocês conseguiram me ouvir? Vocês conseguiram me ouvir? E acho que tem vários, né? Tem que colocar os contatos do que passou ali, né? Então, deixar aí à disposição do pessoal também os contatos, né? Quem quiser saber mais da empresa, ali, procurar também, né? Não sei se tem um site de clipe, que não conseguiu enxergar. Mas, né, procura lá pela empresa, né? Se quiser saber mais. E também aproveito para agradecer, né, ao Rogério e o Lopes pela disponibilidade para esse papo aí muito legal e muito construtivo também, principalmente, né, os cases aí, acho que ficou bem marcado para a gente também. Muito Eu obrigado, o agradeço prazer foi mais uma todo vez. nosso. Vai lá, Rogério. Eu peço desculpas pelo problema com o meu microfone, esse Bluetooth tem dessas coisas. Mas, por outro lado, foi bastante bacana, bastante enriquecedor. Eu gostei muito e agradeço a oportunidade de poder falar um pouco da empresa. Há algum tempo me perguntaram como é que enxergava a Truework. Eu imagino a Truework, em algum tempo, ela mais robusta, mais competente, com maior renome, e principalmente formando pessoas, formando profissionais, formando humanos. Nós temos uma vocação muito grande de formadora de mão de obra, de gente, de pessoa. Então, a gente quer continuar trabalhando com tecnologia de ponta, cada dia com mais autoridade, num ambiente saudável. Eu diria que tive a sorte de, no caso da minha vida, porque quando eu me juntei na Truework, eu já era aposentado, eu pude ajudar a construir a empresa que eu não tive a oportunidade de trabalhar. Seria a empresa que eu Isso aí. dissesse que trabalhar, como é que seria a empresa dos teus sonhos? É a Truework hoje. Estou tentando transformá-la nessa empresa. É isso. E eu agradeço, pessoal, pela oportunidade de conversar com vocês, falar um pouquinho daquilo que a gente desenvolve. Eu coloquei no chat aqui os meus contatos, fico à disposição para falarmos não só sobre o que a Truework faz, mas se quiser conversar sobre tecnologia, sobre inovação, essa troca é sempre muito enriquecedora, a gente aprende juntos. Fico à disposição de todos vocês. E meninas, mais uma vez, muito obrigado e obrigado à Unimed de Ponta Grossa por esse convite. Tem mais, mas como que eu faço para assistir o da semana passada, né? Então, não tá aqui, eu quero muito rever o episódio. Lembra? Pessoal, sigam nós nas redes sociais, LinkedIn, YouTube, Instagram, estamos no Spotify também. E se você perdeu o Inova da sexta passada, é só acessar no YouTube e ele vai estar lá disponível para vocês. Vou ver lá. Vai lá. Foi muito bom, então não dá para perder, né? Isso mesmo. Então, muito obrigada a vocês que ficaram aqui com a gente, né? Assistindo, compartilhando esse bate-papo. E semana que vem tem mais. Mesmo horário, mesmo lugar, né? Toda sexta-feira. Até o próximo, pessoal. Obrigado. Tchau, até mais. Tchau, tchau.